Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. E temos hoje o quê? A visita do professor Álvaro. Ele que veio aqui outrora, certo? Em outros programas. Para quê? Falar sobre Pernambuco, certo? Vamos conhecer um pouco mais o que ele tem a dizer hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, Robson. Prazer mais uma vez estar aqui com você e estar aí com vocês também. Daqui a pouco vamos continuar aquele nosso papo gostoso, né? Falando de Recife. E lembrar, professor, que nós estamos o quê? Estamos sem máscara e guardando as devidas distâncias porque já fomos vacinados. E o que é vacina boa? Vacina boa é vacina no braço. E você aí, estudante em casa com a sua família, na escola, tome o que? Os devidos cuidados. Não é isso aí? Então, professor, qual o tema da aula de hoje? Dando continuidade ao nosso segundo momento, é pelas ruas Candei, mudanças arquitetônicas no Recife 2. E lembrar a seguinte questão, que essa série aqui, em especial, fazemos o quê? Nós valorizamos as personalidades pernambucanas, os bens materiais e imateriais também. E hoje aqui, com a presença, eu aproveito a presença do professor Álvaro aqui, para lembrar a vocês que ele também é um grande escritor, ele estuda, é um pesquisador do carnaval pernambucano. E aqui apresento a todos vocês o livro que o professor escreveu. O nome do livro é Clube Misto Carnavalesco das Paz Douradas, 130 anos. O professor Álvaro é um estudioso, certo? Do carnaval pernambucano, da história do Recife. E é por isso que ele veio falar também das ruas e do carnaval. Isso. Como ele já veio falar sobre o carnaval, hoje irá aprofundar. E é isso aí. Vamos em frente, professor? Sim. Aproveito para agradecer, Robson. Robson, muito gentil, carinhoso, né, falando disso. É um trabalho que eu faço há mais de 2 décadas, que é falar de carnaval, falar inclusive de Recife. Então vamos em frente. Professor, eu gostaria que o senhor mandasse um abraço para a sua escola. Sim, que bom lembrado, professor Robson. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para todos os estudantes, de modo geral, do nosso estado de Pernambuco, da nossa cidade do Recife, mas em especial para os estudantes da Escola Carmela Dutra, para o corpo docente, para a nossa direção, né? Que lá, eu estou lotado lá nessa escola, maravilhosa escola, com grandes alunos, alunos interessados, dedicados e com o corpo docente, professor, 10. Um abraço a vocês, pessoal. E vamos ver aqui uma reflexão. Essa reflexão de hoje, certo? É uma reflexão de um autor pernambucano. Vamos lá aqui na tela, acompanhem comigo. Vejam só, Recife, minha cidade. Então vejam só aqui. É interessante que o título, Pelas Ruas Candei, faz menção a quê? A uma música de Alceu Valença. E trago para vocês Recife, minha cidade, de Reginaldo Rossi. Vou ler apenas um pedaço. Vejam só, Recife tem encantos mil. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. Ela é o quê, professor? Ela é a Veneza deste Brasil. Então vejam só que esse fragmento que ele fala tão bem sobre Pernambuco, sobre Recife, certo? Então esse fragmento justamente mostra um pouco da grandeza de nossa cidade. Mas é importante salientar que esta aula e a anterior, que nós falamos sobre Recife, mas também vocês, estudantes de outras cidades de Pernambuco, pesquisem as ruas, certo? Não só de Recife, claro, hein, professor? Claro, pesquise a origem do nome das ruas da sua cidade. Veja qual a importância que ela tem, quem são esses personagens, né? E aí trabalhe isso aí junto com o seu professor de geografia para a localização, professor de história, professora de português, de todas as disciplinas, né, professor, na verdade. E é isso aí, mas hoje a temática é sobre Recife, a continuação. Então, professor, quais os bairros na tela? Vamos falar hoje, pessoal, para vocês de 2 bairros. O bairro de São José e o bairro de Santo Antônio. E foi por isso, justamente, quando nós citamos aqui, professor, no começo a questão do carnaval, bairro de São José, relação a frevo, né? O bairro de São José, pessoal, tem lá grandes agremiações. A agremiação, talvez a mais famosa, o Galo, né, professor? Que reúne 2 milhões de pessoas. O Galo da Madrugada, o Batuta de São José, também os Inocentes, não é? Tem todo um processo lá. Tem também Sabaré. O pessoal do Sabaré, né? Sabaré. Então, muitas agremiações surgiram do bairro de São José e o bairro de São José ele ainda preserva, professor, as características, né, do Recife como antigamente. Veja, pessoal, não é o Recife antigo, é o Recife de antigamente.
com suas arquiteturas neoclássicas, viu, professor? Seu estilo, né? Seu estilo neoclássico, exatamente. E é importante lembrar que, como há na tela, nós podemos ver o seguinte: é o bairro de São José e o outro bairro é o bairro de Santo Antônio. Então é isso aí. São dois santos, o Santo Antônio e o São José. Os dois estão juntinhos, né? É realmente os dois bairros próximos, dois bairros históricos. Então vamos lá, acompanhem conosco aqui esse passeio pela capital pernambucana, em especial desses dois grandes bairros. Vamos lá, então aqui o próximo slide, vamos ver, certo? Aqui eu trago para vocês o que, professor? O que é isso? Essa é a Igreja da Penha, mas hoje conhecida mais como Matriz da Penha, né? Lá, a referência, pessoal, muito interessante, é a Benção de São Félix. Todas as sextas-feiras, de 7 da manhã até 8 da noite, tem a benção, a tradicional Benção de São Félix. Essa igreja ela é inspirada numa igreja que existe lá em Veneza, na Itália, que é a igreja de San Giorgio. Né? Na igreja de San Giorgio, pessoal, tem essa mesma, e lá é uma matriz, lá na Itália, que foi inspirada para a construção dessa igreja. Quando o Dom da Paz, Dom Helder, era arcebispo de Olinda e Recife, ele deu esse título, esse status de Basílica da Penha, aqui, essa igreja, que é muito bonita, maravilhosa. Aconselho vocês a visitarem. Conhecer, né? A conhecer. E aqui nós temos aqui uma outra foto, não é isso? Olha aí, isso é o quê? Esse é o Pátio do Terço. Gente, aí eu vou ter que voltar para o carnaval. Vocês já perceberam que eu amo o carnaval. A zona de conforto. O carnaval é a zona de conforto. Mas aí acontece a Noite dos Tambores Silenciosos. Quem nunca viu, vai lá no dia, você é de arrepiar. Né? Apaga-se todas as luzes. O sincretismo religioso, bem lembrado aqui pelo professor Robson, está presente lá. Os tambores, sabe? Rufam os tambores. É uma coisa assim espetacular. Estou ficando arrepiado, professor. Então, assim, vocês precisam ir e conhecer o Pátio do Terço. E eu gostaria de salientar que o professor Álvaro, ele é um estudioso não só do carnaval atual, mas do carnaval antigo, histórico do carnaval. Verdade. Aqui ele vai falar do carnaval pernambucano, mas ele também estuda a origem do carnaval como um todo. Então vale a pena estudar e ler o livro do professor Álvaro Melo. Não é isso, professor? O Robson é muito gentil comigo. É meu amigo, né? Suspeito, vocês sabem. Né? Professor, essa outra foto aí. Mercado de São José, gente. O Mercado de São José, inspirado também no mercado francês, porque estamos aí nos idos dos anos de 1800, a primeira Revolução Industrial, onde a utilização do ferro era muito comum. Então, nós temos aqui em Recife a Ponte de Ferro, o Mercado de São José, também do Voltaire, né? Sim. Obra inspirada pelo engenheiro francês Voltaire. Então, assim, pessoal, o Mercado de São José hoje ainda funciona com duas situações bem interessantes, que é o comércio de peixes e, de modo geral, de cereais. Especiarias. E também especiarias. E como também, pessoal, tem o lance do artesanato, né? Tem um setor todo voltado para o artesanato, professor. Interessante, professor, que como eu sou do interior, as pessoas do interior vinham, vamos fazer compra no mercado de São José, as especiarias. E ainda tem o lado da comida, né? As comidas que existem lá, né, pessoal, muito tradicional, cuscuz com charque, cuscuz com galinha, a carne de sol, a macaxeira, o inhame, em torno do mercado de São José. E o bolo de rolo, professor. E o bolo de rolo. Tradicional pernambucano. Essa outra foto aqui também, teu religioso, é a igreja. Igreja de Santo Antônio, né? Fica ali do lado da rua... Da Rua Dantas Barreto. Da esquina da Dantas Barreto com Rua Nova, né? Nova e perto dos Correios também. Dos Correios. Veja, essa igreja, pessoal, ela também era utilizada nos idos dos anos e que foi construída como uma fortaleza. Ela tinha o objetivo de, se porventura houvesse uma invasão de Recife, por qualquer outro... Recife, o professor bem sabe disso, era a menina dos olhos do Brasil. O maior produtor de açúcar, uma capitania que deu certo. Então, não à toa os holandeses passaram aqui 24 anos. Então, a igreja servia como sendo um meio de proteger a população, que era abrigada dentro dessas igrejas. Você tira por aí, nas portas da igreja, tem mais de 50 centímetros de espessura, de largura, né? Para que era proteção, enquanto haveria os combates, protegendo assim a população. Eu chamo a atenção também da arquitetura da igreja. Sim, a arquitetura neoclássica já também, do período, passando aí... Do barroco para o arcadismo. E é importante salientar, professor... Nesse sentido, professor, eu gostaria de dizer, pessoal, que ninguém melhor do que o professor
Robson, para falar do arcadismo, do barroco, né, professor? Está me auxiliando muito, viu, gente, nisso aí. Eu gostaria de salientar, professor, justamente isso aqui, mostrando essa igreja. Eu queria mostrar justamente esse ponto. Veja só, uma igreja desse estilo, certo? Entre o barroco e o arcade, né, certo? Que fica no centro da cidade, no coração da cidade, onde tantos prédios se elevam. Então eu peço que você, estudante, passe e olhe com os olhos abertos, os olhos da alma. Isso, né? Como diz a Clarice Lispector, quem não viu, quem não olhou com os olhos do coração. Do coração. Não é verdade? Então, assim, essa igreja é um ícone da construção das igrejas, porque Recife também, como Olinda, é a capital das igrejas, viu, pessoal? Só no bairro de São José e Santo Antônio tem mais de 30 igrejas. E lembrar também que nós temos no Brasil, saindo um pouco do Recife, você vai encontrar em Minas Gerais tantas igrejas assim. Então é importante conhecer. Com certeza. Olha aqui uma foto, certo? Uma ponte. Nesta foto, a ponte Maurício de Nassau, eu vou fazer um desafio ao senhor, professor. Professor, se eu disser ao senhor que boi voa, o senhor acredita? Não, boi não voa. Boi voa. Boi é terrestre, não? Veja só o que aconteceu. A história dessa ponte é bem interessante, pessoal. Maurício de Nassau precisava terminar esta ponte. Era uma obra que estava precisando de capital, de dinheiro, né, para financiar. Ela ligaria o Istmo, que é o bairro hoje conhecido como bairro do Recife, né, que era a cidade de Mauricéia, o bairro de Santo Antônio. O que aconteceu? Não tinha trabalhador, o dinheiro era pouco, aí ele criou o que a gente pode dizer a primeira história de 171 do Brasil holandês. Enganado. Ele enganou o povo dizendo que faria um boi voar se a ponte terminasse. As pessoas, na ânsia de ver o boi voar, terminaram a ponte, que não era como ela é hoje, viu, pessoal? Vale salientar, era de madeira. E aí ele fez um boi de palha, com cabeça, com chifre, amarrou num cordão, né, numa grande corda, atravessou lá na ponte e ele passou voando. E de noite. E aí ficou mais interessante ainda, né, professor? E eu gostaria de lembrar, professor, que essa história do boi voador, quem aqui for conhecer outras capitais, para o sul, sudeste do Brasil, essa história é muito conhecida. Muito aí conhecida. dizem assim, lá em Recife, Maurício Nassau fez o boi voar. E foi tema, pessoal, do desfile da Escola de Samba. Do Escola de Samba e do Clube das Pais no Carnaval de 2018, viu, pessoal? O boi voador? O boi voador de Maurício de Nassau. E fomos campeões, vale salientar. Então vale salientar essa outra foto que também tem um lado que remete ao carnaval também. Ó. Essa praça aí, pessoal, Praça da Independência, essa foto de 1912, mas muito conhecida como Pracinha do Diário. Uma alusão ao jornal Diário de Pernambuco, mais antigo da América Latina, né? E que reunia as pessoas, tanto para o carnaval, tinha várias paradas de ônibus, alguns edifícios que estão ali comerciais, e as pessoas se reuniam nessa pracinha, a famosa Pracinha do Diário, né, que é, na verdade, a Praça da Independência. Hoje, um pouco mais abandonada pelo poder público, né, professor? Ela agoniza lá, né, as paradas não existem, os edifícios que eram comerciais estão quase todos fechados. Mais uma a gente vez. lamenta no centro de Recife ter uma praça dessa que poderia ser preservada, né, pela iniciativa até de empresas particulares, né, da iniciativa privada, para que esse ícone da história pernambucana de Recife pudesse sobreviver. O professor, lembrar sempre que o objetivo desse papo é despertar também no estudante, quer dizer, um dos objetivos, Sim. Despertar em você, estudante, o que? A memória, certo? O conhecimento, o amor por sua cidade, seu estado. O sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço a isso aqui, eu sou desse meio, eu sou de Recife com orgulho, né? Carnaval. E essa outra foto, professor? Aí é a matriz de São José, né? A matriz de São José, que fica ali no bairro de São José. Onde nasceu. O frevo, né? O frevo, praticamente, né? Os blocos e as troças e as instituições de carnaval que eu falei anteriormente, todas vieram ali do bairro de São José. O bairro de São José é o único que guarda as características ainda daquele Recife de antigamente, né? Interessante que em vários frevos, marchinhas de frevo, frevo, né? Tá falando o nome do bairro de São José. José. Isso. Essa outra foto? Essa aí, pessoal, é a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, dia 16 de julho. Não é isso, professor? Me corrija aí, por favor. 16 de julho. 16 de julho. Use azul não, amarelo e branco, que é a cor, né? Nossa. No sincretismo religioso, se o espírito não me engane, é o Oxum, né? Oxum, né? Amarelo e branco, Oxum. Né? E os que cultuam essa religião, me perdoe se estivermos errados, né? Mas assim,
padroeira, uma grande procissão acontece. E uma curiosidade, mais uma vez, pessoal, falando de carnaval, foi bordado em ouro o estandarte lá do Clube das Paz pelas carmelitas. Pelas carmelitas. Eu vejo associando o profano ao religioso. O sincretismo, né? O sincretismo religioso. Né? E nós temos aqui uma outra foto, né? Do diário, né? Essa aí é a foto do Diário de Pernambuco. Agora há pouco eu falei da pracinha, também conhecida como Diário de Pernambuco, que a gente fica triste, né, professor Robson? O prédio está abandonado, as portas estão destruídas. Outro dia estava lá alguém tentando fechar a porta. Com o advento da modernidade, da internet, o jornal foi perdendo força. O jornal físico, no caso, né? O jornal de papel que você vendia. E hoje está tudo na internet, não está mais disponível assim. E essa instituição centenária, né? Inclusive tem uma música do Reginaldo Rossi, viu, professor? Não sei se o senhor sabe disso, que faz uma homenagem ao Diário de Pernambuco. É verdade. O senhor falou na música que ele fez para Recife, maravilhosa música para Recife, também tem uma música em homenagem ao Diário de Pernambuco, feito pelo nosso rei, né? O rei Reginaldo Rossi. Essa outra foto. Teatro Santa Isabel. No primeiro encontro, se eu não estiver enganado, professor, Sim. nós falamos do Francisco Rego Barros, que é o Conde da Boa Vista. Ele é um dos autores da ideia da construção do Teatro Santa Isabel, que é tombado, pessoal, pelo patrimônio histórico, né, e artístico do Brasil. Então, assim, Teatro Isabel é uma referência nacional de cultura e foi projetado também pelo Voltaire. Aqui também temos, junto ao Teatro Santa Isabel, nós temos o Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça, né? Muito bonita a arquitetura muito sóbria. Arquitetura, exatamente. No Palácio da Justiça, pessoal, é muito comum a gente ver as pessoas indo fazer a fotografia da formatura. A gente passa lá, tá aquele grupo de pessoas, grupo de estudantes recém-formados fazendo a fotografia, porque ele nos remete aí a uma ideia clássica, sóbria de justiça, né? Independente da formatura qual seja, né, professor? E aqui agora, professor? Aí é o Palácio do Governo, né? Campo das Princesas, assim conhecido. E em alguns momentos, alguns historiadores acreditam que aí também foi no passado do Pernambuco holandês, o Palácio de Friburgo, onde morava o Conde da Boa Vista. Maurício Nassau. O Conde Maurício Nassau, lá na cidade de Mauricéia. Interessante que na Praça Sovas nós encontramos o Palácio da Justiça, o Teatro de Santa Isabel e o Palácio do Governo. Isso. Né? Arquitetura sóbria. E temos também essa daqui. Colégio o Liceu, né? Pernambucano, né? Arquitetura aí, né? Arquitetura perfeita. E o Liceu de Artes e Ofícios, que era assim chamado antigamente, né? Hoje funciona outra escola, que é o Nóbrega. O ex-colégio Nóbrega. O ex-colégio Nóbrega funciona lá. Uma escola de referência para o ensino de Pernambuco, né, professor? Então, interessante como os prédios marcam a história, não é isso? E fica o nome, né? Mudou, mas a gente conhece como Liceu de Artes e Ofícios, não é verdade? Essa outra foto, professor? Essa foto é bem interessante, gente. Quero chamar a atenção e fazer uma pergunta ao senhor, professor. O forte de 5 pontas só tem 4. Como é isso, professor? O que aconteceu com a outra ponta do forte? Não foi um erro histórico, não, um erro de contagem, não. Posso contar errado? O que aconteceu? Existia, sim, o forte de 5 pontas. E ele tinha 5 pontas. Só que na insurreição pernambucana, com a volta dos portugueses na batalha para a retomada das terras de Pernambuco contra os holandeses, uma das pontas foi destruída. E aí, pessoal, não foi reconstruída. Hoje, lá no forte de 5 pontas, que só tem 4, funciona o Museu de Recife. Mas é maravilhoso e eu convido vocês a ir conhecer. E aqui nós temos o quê? O Cais, né? Cais de Santa Rita, né? O Cais de Santa Rita, muito conhecido, inclusive porque a antiga rodoviária, que o senhor, professor, disse que daqui a pouco nós vamos vê-la, funcionava lá. Então era assim, muito movimentado, o comércio, né, professor? Então, a chegada e a saída dos ônibus que vinham do interior e até mesmo de outros estados passavam no Cais de Santa Rita. E também é importante lembrar que algo que não está aí é a questão do próprio catamarã, né, que nós temos aqui. Isso. Hoje nós temos aí os passeios do catamarã no Rio Capibaribe, pessoal, que sai ali daquelas 2 torres gigantes, né, as torres gêmeas que tem ali no bairro, no Cais de Santa Rita. E anda por todo o Recife ali, pelas pontes, vai fazer um tour e conhecer as pontes do Recife e também ver o nosso rio. Que infelizmente hoje, porque todo o esgoto da cidade de Recife é despejado dentro dele, ele não é mais aquele rio da ponte giratória da aula passada, onde passava os navios e as embarcações. Essa outra foto, olha aí. Essa aí é a famosa rodoviária de Santa Rita, né? Que a gente falou aqui há pouco. Hoje
Ela não é mais, hoje lá funciona a CTTU, já foi antigo prédio da MTU, tem um batalhão da Polícia Militar que também está instalado lá. Hoje, se você quiser pegar um ônibus interestadual, você precisa se deslocar lá para o Curado, no TIP, Terminal Integrado de Passageiros. E essa, professor? Essa é a nova sede do Galo da Madrugada. Lembrando a vocês, veja, é a nova sede do Galo da Madrugada, porque a antiga sede ficava na rua Padre Floriano, onde aconteceu em 1978 a fundação do Galo da Madrugada, que no primeiro desfile saiu 38 pessoas, 48 pessoas, não chegou a 50 pessoas e hoje reúne 2 milhões de pessoas no sábado do Zé Pereira. Guinness Book. Guinness Book. E essa foto, a casa? Essa foto é a Casa da Cultura, mas que também é uma obra do Francisco. Do Francisco Rego Barro, o Conde da Boa Vista, que era a casa de detenção, depois transformada com o passar dos anos na Casa da Cultura, né? E aí? E nós temos, bem moderno... Bem moderno, com uma arquitetura muito mais moderna, né? Correios. Os Correios do Telégrafo, e está ali na Guararapes, esquina com o Rua do Sol. E tem um relógio nele. Tem um relógio que marca, inclusive esse relógio, pessoal, é uma característica das grandes cidades. E quando falo em relógio nas grandes cidades, eu me lembro do Big Ben, lá em Londres. Por isso que dizem que os ingleses nunca estão atrasados, porque eles acertam os seus relógios todo por um mesmo relógio. Professor, essa foto? Essa foto é uma foto icônica. É o Bar Savoy, né? O Bar Savoy, pessoal, era um reduto da boemia recifense. Intelectual, né? Dos intelectuais, né? Das pessoas comuns também, viu, gente? Então, estava ali na Guararapes, né? Muita gente. E tem o poeta Carlos Pena Filho, o escritor. Poeta do Azul. Poeta do Azul. Ele deixa imortalizado o Bar Savoy quando ele faz um poema, uma poesia chamada Chope, em homenagem ao Bar Savoy, né? Vocês vão pensar, poxa, quantos anos esse cara tem? Eu tenho né? Tô com uma idade legal. Mas eu conheci o Bar Savoy. Eu tenho certeza que o professor Robson também conheceu o Bar Savoy. Conheci o Bar Savoy. Tivemos lá, né, professor? O privilégio de ter ido ao Bar Savoy. E aqui, professor? Aí é a Capela Dourada, né, gente? Linda, maravilhosa. Me lembra muito a Capela Sistina, que fica lá no Vaticano. Essa é uma grande obra, né? E aqui, professor? Aí é o Arquivo Público, né? Também o Arquivo Público tem o nome de Jordão Emericiano, uma homenagem a um homem que foi professor, advogado, escritor. Né? Essa aí é a sede que fica ali na rua do Imperador, né? Imperador Pedro II, aqui no centro de Recife. E ainda tem outra situação, pessoal, que é ali na rua da Imperatriz. Aliás, rua da Imperatriz não, minto eu. É na rua Imperial, que fica onde está alojado a grande quantidade de materiais de pesquisa, o DOI-CODE, o DOPS, tudo está lá. Inclusive já tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita para fazer uma pesquisa e aí a gente é super bem atendido. Seu arquivo público aconselha você, estudante, a visitá-lo. Professor, já estamos chegando, infelizmente, ao final. Gostaria que o senhor lançasse um desafio para o nosso estudante, disso que tudo que nós vimos aqui. Que bom. Veja só, pessoal. Lamento, né? Está chegando ao final, mas foi um prazer, viu, Robson? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um desafio. Gente, vamos ver quem de vós consegue identificar aqui em Recife o nome das pontes e o porquê desses nomes atribuídos a ele, não é verdade? E é isso aí, gente. O professor Álvaro acabou de deixar um desafio. Peço também a vocês o desafio aqui. Leiam o livro do professor Álvaro para conhecer um pouco mais da história do Recife, e especificamente na questão do carnaval. Então, um forte abraço, professor. Muito obrigado, certo? Tomem vacina e cuidem-se, professor. Gente, até a próxima. Um prazer. Tchau.